Hoje eu quero conversar com você que tem passado por uma situação de sofrimento na sua vida. Seja pelo término de um relacionamento, seja por uma demissão no trabalho, seja por uma questão de saúde, sua ou de um familiar. Talvez eu esteja aqui na condição hoje de falar para todos os seres humanos, visto que, se o budismo estiver correto, todos nós, seres humanos, sofremos. O sofrimento é parte da experiência humana. Assemelha-se muito à narrativa oferecida pela Bíblia, né, de que há um pecado original. Não no sentido de que nós sofremos pelo pecado original, mas de que, tal qual o pecado original, o sofrimento ele nasce conosco. Tal qual o fracasso, por exemplo, considerando, eu tenho um vídeo aqui muito importante sobre essa questão do fracasso, né, essa visão do fracasso como narrativa, mas considerando que o fracasso representa um hiato entre aquilo em que pretendia fazer e aquilo que obtive. Ou seja, quando há um erro de previsão, quando eu estabeleci para mim algo e aquilo não aconteceu, pressupõe-se aqui um fracasso. Podemos significar, podemos observar isso de diversas formas, mas partimos do pressuposto que houve sim aqui um fracasso. Vale o mesmo para o sofrimento. O sofrimento não está apenas ao nosso redor, ele está em nós. Nós podemos experimentá-lo em nossas vísceras, podemos senti-lo na própria pele, né? E eu quero conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do sofrimento, trazendo aqui algumas perspectivas para lidarmos com isso. O primeiro ponto que eu consideraria é aquilo que o filósofo Bernardo Kastrup, que é um filósofo que defende o idealismo em detrimento de uma visão fisicalista, né, dentro de um contexto da ontologia, da metafísica. E esse é um assunto que a gente não vai conversar sobre ele agora, mas aquilo que ele chama de meta-sofrimento. Todos nós sofremos, como aqui acabei de dizer. É uma experiência humana. Disso não se segue que esse sofrimento é simetricamente distribuído. Nós sabemos que há pessoas nesse momento sofrendo muito mais do que outras. Há pessoas em leitos de hospitais, por exemplo, né? Então, esse sofrimento ele não é distribuído de forma equânime. O Bernardo Kastrup diz basicamente que existe um meta-sofrimento, que é a forma como nós observamos nosso próprio sofrimento. Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui agora talvez dê a vocês repertório para lidar com o sofrimento de uma outra forma. Então, eu estou oferecendo a vocês aqui recursos para esse gesto de meta-sofrimento. Por quê? Nós temos o sofrimento, como aqui disse, e nós temos a capacidade de sofrer sobre o nosso sofrimento. O Bernardo Kastrup estabelece que o problema central aqui está naquele pensamento de que as coisas não deveriam estar acontecendo como elas estão acontecendo. Esse tipo de pensamento acentua, aumenta o nosso sofrimento. E ele estabelece isso. Quando você aceita a condição colocada, você tira de cena esse meta-sofrimento. Você ainda tem o sofrimento, naturalmente, porque ele é parte da existência, como aqui defendi, mas você tira esse aspecto de negar o sofrimento que tende a aumentar o sofrimento. Entende? E eu acho que aqui tem uma questão mesmo muito importante, e eu me apego a uma posição sobre a qual também já falei aqui em outro vídeo no canal, que é a noção de autocompaixão. A autocompaixão, ela tem três pilares fundamentais, a saber, nós temos a humanidade compartilhada, nós temos a autobondade e nós temos a atenção plena. Se nós tomarmos apenas esses dois primeiros pilares, a humanidade compartilhada e a autobondade, nós vamos ter uma capacidade muito maior, considerando isso que o Bernardo Kastrup nos aponta, para lidar com o nosso sofrimento e também com o sofrimento dos outros, naturalmente. O primeiro é essa noção de humanidade compartilhada, porque quando nós estamos passando por um sofrimento, a tendência natural é de nos isolarmos, é de nos sentirmos deslocados, desencaixados no mundo. Isso talvez torne-se ainda mais agudo quando nos comparamos nas redes sociais. Então, imagine só você, eu, sei lá, sigo 300 pessoas que sejam no Instagram.
Todos os dias que eu abro meu Instagram, tem alguém fazendo algo mais interessante do que eu. Isso talvez cause no indivíduo, por uma espécie de viés da disponibilidade, a impressão de que a vida dos outros, de um modo geral, é sempre mais interessante. Quando nós sofremos e nós passamos por situações de sofrimento com alguma recorrência, e é aquilo que eu defendo no vídeo em que eu falo sobre o problema do fracasso como narrativa, em que eu disse que o fracasso ele está nas pequenas coisas, né? Nos pequenos acontecimentos. Se nós prestarmos atenção, nós fracassamos em diversas ocasiões durante um dia. Então não precisamos tomar o fracasso como um grande evento da vida, né? A partir daquela noção de arco narrativo. Isso está num outro vídeo, depois você pode assistir com calma, eu vou deixar aqui para você à disposição. Bem, à medida em que nos sentimos deslocados, nós acabamos por não reconhecer a nossa humanidade compartilhada. O que é a humanidade compartilhada? É a constatação, como aqui disse, de que todos nós passamos por isso. Eu gosto muito de uma máxima da Pema Chodron, que é uma monge budista, em que ela diz que podem existir 10 potes de açúcar, podem existir 50 potes de açúcar, podem existir infinitos potes de açúcar. Ainda assim, todos são potes de açúcar. Todos nós experimentamos o sofrimento. Todos nós experimentamos o fracasso. E essas coisas nos são corriqueiras, como aqui eu acabei de defender. Então nós acabamos por comparar, tomando ainda a questão das redes sociais, acabamos por comparar aquele recorte intencionalmente construído da vida de alguém que foi colocado ali com um filme que é a nossa vida. A nossa existência, ela acontece, nós lidamos, nós sentimos a existência na própria pele, sentimos calor, sentimos frio, sentimos angústia, e a vida do outro parece sempre uma versão ideal. Todo mundo parece estar muito melhor, e nós não percebemos que no outro há a mesma experiência, há essas contradições também. Então, o primeiro movimento que é sugerido pela noção de autocompaixão é essa noção de humanidade compartilhada. É o reconhecimento de que o sofrimento não é uma experiência exclusiva a ninguém. É uma experiência humana, tá? Isso é muito bom e eu acho que até vale uma brevíssima menção. Quando nós vemos que o outro sofre tal qual sofremos, nós sentimos um certo alívio. Quando alguém te diz, olha, eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso te tira daquela condição de deslocamento, de isolamento, como se você fosse uma pessoa desajustada ao mundo, e te mostra que, olha, há pessoas passando por isso também, há muitas pessoas passando por isso também. Então, o sofrimento é uma experiência compartilhada, daí a noção de humanidade compartilhada, né? Então, nós temos momentos de alegria, de deleite, temos momentos de maravilhamento, mas também temos os nossos momentos de sofrimento. Isso acontece comigo, acontece com você. Podemos lidar com esse sofrimento de diversas formas. Quando eu falo aqui, por exemplo, de meta-sofrimento, quer dizer o quê? As pessoas podem lidar com o próprio sofrimento de formas diversas. Daí a importância, por exemplo, de um trabalho psicoterapêutico que vai te ajudar a lidar com esse sofrimento, né? O segundo elemento da autocompaixão é a autobondade. Falamos da humanidade compartilhada e temos agora a autobondade. O terceiro elemento ele está aqui descrito num outro vídeo, não vou entrar nele agora porque ele não é talvez tão importante para a nossa discussão no momento, tá? Que é o tema do sofrimento. A autobondade diz basicamente que se nós estendemos a nossa bondade aos outros, nós devemos também ir um pouco além, colocando também essa bondade sobre nós. Porque veja, quando você vê uma pessoa passando por uma situação de sofrimento, é muito provável que você não torça a faca. Você não vai lá naquela pessoa para tornar a situação pior. Quando um amigo passou por um término de um relacionamento, você não vai até esse amigo e joga sobre ele todos os fardos. Você tenta trazer para ele perspectivas, talvez dizendo aquilo que eu estou aqui te dizendo. Olha, todo mundo passa por isso. É uma experiência humana.
né? Então você tenta trazer para ele perspectiva. Eventualmente você pode oferecê-lo um abraço, um gesto de gentileza, pode convidá-lo para um jantar, de modo que ele possa passar por aquilo com mais leveza. Só que essa gentileza, quando nós sofremos, ela não se estende a nós. Quando nós sofremos, nós tendemos a ser conosco intransigentes, autocríticos. Nós pesamos a mão. Nós ficamos naquele estado de ruminação, voltamos nos problemas, por exemplo, que produziram o término do relacionamento, ou pelo menos que supomos, né, que terão sido essas questões que produziram o término do relacionamento. E ficamos remoendo aquilo e quase sempre numa postura autocentrada, autocrítica. Ah, você não dá certo com ninguém, isso não funciona para você. Então nós buscamos essas críticas e colocamos essas críticas sobre nós. Somos muito duros conosco. E, num certo sentido, nós somos também convidados a fazer isso. Porque é isso que a sociedade prega. Temos que ser conosco duros. Temos que exigir muito de nós. Temos que elevar a barra, temos que viver em alta performance. É o que ouvimos todos os dias, repetidamente. E acreditamos que isso contribui para o nosso progresso. Isso contribui para que possamos lidar com aquela situação. Só que isso acentua aquilo, volto à questão que o Bernardo Kastrup chamou de meta-sofrimento. Isso aumenta o problema, porque torna você, te coloca na condição de negar aquilo que é, de negar a realidade. E isso não deveria estar acontecendo comigo, eu não aceito que isso aconteça comigo. E isso só piora as coisas. Então, quando você tem um gesto de autobondade, você pode dizer para si, olha, as pessoas passam por isso, todas elas, humanidade compartilhada, isso não é fácil, nem para você, nem para ninguém. Eu sei que não tem sido um momento fácil para você, podemos sentir isso aqui, né, na própria pele, como eu disse, mas é parte da experiência humana. Se acalme. Seja gentil consigo. Quando eu falo, por exemplo, que é um tema aqui muito recorrente sobre procrastinação, que é o tema, inclusive, talvez mais predominante aqui no canal, com mais conteúdos, isso tem uma relação imediata e direta. Porque a procrastinação é um problema de autorregulação emocional. O que nós sabemos hoje, por exemplo, é que a culpa ela tende a acentuar a procrastinação. Quando você entra nessa posição autocrítica, quando você bate em si mesmo, você tende a procrastinar mais. Isso aumenta a procrastinação. Por essa questão do meta-sofrimento que eu acabei de explicar. Quando você tira isso de cena, você tende a progredir. Então, mesmo por essa ótica que nos é vendida, de que, olha, se você for duro com você, você vai progredir. Isso não faz sentido. Quando você oferece a si mesmo essa bondade, daí o termo autobondade, você encontra mais possibilidades. Você tem mais recursos para lidar com a situação. Você sai daquela condição de olhar permanentemente para o passado e passa a buscar perspectivas novas. Então, esse é um ponto central da nossa conversa. E eu acho que vale uma menção final que isso não significa viver numa ilusão. A posição de autocompaixão, ela não nega a realidade. Ela aceita a realidade assim como ela é e busca, a partir dessa realidade, encontrar alternativas. Então não é uma espécie de pensamento positivo. Ah, tudo isso vai passar, é só pensar positivo, visualize o futuro dos sonhos. Não é isso. Não é esse o ponto. É aceitar a realidade assim como ela é, não tentando fazê-la ser aquilo que gostaríamos que ela fosse. E dali em diante, nós podemos avançar, caminhar para construir novas perspectivas. Tá bom? Por fim, eu quero te convidar, se você gostou desse vídeo, a deixar o seu like aqui no vídeo. Considere se inscrever no canal, porque virão muitos outros vídeos. Já existem muitos outros vídeos aqui disponíveis que você pode assistir com calma
sobre todos esses temas que orbitam a nossa existência. Falo sobre procrastinação, falo sobre motivação, falo sobre produtividade. Tudo isso à luz de uma boa ciência, de uma boa filosofia. Então considere fazer a sua inscrição aqui no canal também. Tô me educando, né? Me ensinaram isso, né? É muito importante pedir o like, é muito importante pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Então aqui estou fazendo isso. E se você quer aprender um pouco mais sobre procrastinação, especialmente, também considere conhecer o Ímpetus, que é o meu programa completo sobre procrastinação. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, nós sabemos não, né? Eu estou dizendo a você que o tema da procrastinação é muito escasso, especialmente em língua portuguesa. Nós não temos um bom livro sobre procrastinação em português. E eu me dei o trabalho de realizar esse vasto trabalho de pesquisa para trazer para você de forma mastigada, simples, as melhores estratégias, as melhores práticas para você lidar com a procrastinação na sua vida. Então, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Valeu!